Então, assim, ó, pessoal, resumindo bem o capítulo C8, o que a gente precisa saber sobre ele? Que sempre que eu tiver uma carga elétrica em movimento, né, essa carga elétrica, ela vai gerar em volta dela um campo magnético, ok? E para mim poder determinar a direção e sentido desse campo magnético gerado, eu vou usar a regra da mão direita, ok? Que é aquela que, para um fio retilíneo, a gente coloca o dedão no sentido da corrente e os outros dedos aqui vão mostrar o sentido do campo que vai ser ali em volta do meu fio, ok? Para espira e solenoides, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os outros dedos no sentido da corrente, e aí o meu campo magnético vai ser a direção e o sentido do meu campo magnético ali, dentro da espira ou dentro do meu solenoide, vai ser dado pelo dedão. Então a gente consegue, dessa forma, determinar a direção e sentido do meu campo magnético ali em torno de uma região, de um fio que tenha um campo magnético, ok? E aí, a gente tem as 3 formulazinhas lá para calcular esse campo magnético aí em torno das minhas espiras, né? Que é aqui, ó, vamos lá. Para um fio, quando a gente tem um fio retilíneo, a gente tem que o campo magnético em volta dele ali, né, vai ser dado por B, que é o campo magnético, é igual a μ vezes 1 sobre 2 πr, ok? Então, esse daqui é para quando a gente tem um fio retilíneo. Quando a gente tem uma espira, a gente vai ter que o campo magnético ali dentro vai ser μ vezes 1 sobre 2r. E quando a gente tem um solenoide, o campo magnético no interior desse solenoide vai ser dado por B, que vai ser igual a μ vezes N, e desculpa, aqui não é 1 não, aqui é I, que é a minha corrente. Não sei de onde que eu tirei 1 não. Vezes I dividido por L, que vai ser o comprimento do meu solenoide nesse caso aqui, ok? E aí, depois disso, a gente viu aí sobre o campo magnético da Terra, e eu acabei de me lembrar que faltou falar para vocês aí das propriedades magnéticas da matéria, né? Que é o último ponto desse capítulo, que não deu tempo de falar na última aula. Então, olha só, o que acontece, pessoal? O material, ele ser ou não magnético, ele apresentar ou não essas características aí magnéticas, vai depender da orientação dos elétrons dentro desse material. Então, olha só, a gente sabe que toda matéria é formada por átomos, e esses átomos são formados por um núcleo positivo, né, aqui dentro, e elétrons que estão sempre em movimento aqui em volta desse núcleo. Ok? Então, o que acontece aqui é o quê? Que para algumas substâncias, algumas partículas, alguns materiais, a gente tem que esse movimento de elétrons, ele pode gerar uma magnetização do meu material, do meu corpo, ok? Então, olha só. E aí, eu acho que vocês já estudaram isso em química, que está relacionado com o spin do meu elétron, né? Que está relacionado também com a rotação e com o spin do meu elétron. O que é esse spin?
É a orientação do meu elétron ali no meu átomo. Ok? Então, olha só. O que acontece nesse caso aí, né? Olha só. Se a gente tem uma substância que a distribuição eletrônica dela tem o orbital 1s, por exemplo, completo, esses elétrons ali, eles giram em sentidos contrários, né? Então, eu teria um elétron girando em um sentido e o outro elétron girando no sentido contrário. Igual a gente consegue ver aí, ó, na apostila de vocês, na página 92. E aí, o que acontece, pessoal? Se esses elétrons, eles giram em sentidos contrários, se essa minha última camada aí é a minha camada 1s, ela está cheia e eu represento ela dessa forma aqui, nesse caso, como os elétrons vão girar em sentidos opostos, o campo magnético desses elétrons se anula, ok? Porque, olha só, igual o exercício mostra aí, né? A gente tem um elétron aqui que gira nesse sentido. E um elétron aqui que gira no sentido oposto, né? Então, como os campos magnéticos gerados por esses elétrons vão ser invertidos um em relação ao outro aqui, eles acabam se anulando. Então, esses materiais que têm essa configuração aí de spin, eles não conseguem ser magnetizados. Por quê? Porque mesmo que eu consiga alinhar esses elétrons todos ali dentro do meu corpo, eles vão estar girando em sentidos contrários, e aí, então, mesmo que eu tenha a criação de campos magnéticos ali, eu tenho criações de campos magnéticos que se anulam, ok? Então, isso acontece com aqueles materiais que eles não conseguem ser magnetizados. Tranquilo, pessoal, até aqui? Bom, porém, tem alguns outros materiais, como a apostila de vocês aí dá exemplo do ferro, né? Ele possui o último nível dele, que é o 3D6, da seguinte forma, olha só. Quando a gente pensa na distribuição eletrônica dele lá, né? Vocês já estudaram distribuição eletrônica, não já? Vocês estão na terceira série, vocês já estudaram praticamente tudo. E aí, o que acontece com esse daí, pessoal? Nesse caso, a gente vai ter 4 elétrons que eles estão desemparelhados. Porque, olha só, quando eu distribuo esses 6 elétrons nessa camada, eu vou ter a seguinte distribuição. Ó. Né? A minha primeira camada aqui, eu vou ter elétrons emparelhados um com o outro, então o campo magnético deles se anula, porém os últimos elétrons vão ser elétrons que eles estão desemparelhados na organização deles. E aí, então, com isso, eu faço o quê? Eu consigo gerar aqui, ó, um campo magnético resultante que ele vai ser não nulo. Por quê? Bom, se a gente pensar inicialmente, né, o ferro, a gente sabe que os átomos, os elétrons, estão todos ali orientados de forma aleatória pelo meu corpo, ok? Porém, se eu realizo alguma atividade, alguma força ali no meu corpo, que faça com que esses elétrons que estão desemparelhados, eles se emparelhem, ou seja, eles formem eles se movimentem sempre numa mesma direção, que é, por exemplo, quando a gente coloca corrente sobre um corpo, ok? Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai ter ali que esses elétrons vão gerar um campo magnético resultante que é diferente de zero. E aí, então, eu vou ter o meu material funcionando como ímã, tá certo? Eu tentei fazer para vocês um eletroímã para mostrar para vocês como é que funciona isso. Porém, eu estou
eu tô em Formiga, eu não tô na minha casa. Lá em casa eu tenho os materiais para fazer, porque lá eu tenho fio de cobre, mas aqui eu não tenho. Mas a gente consegue fazer um eletroímã fazendo o quê? Sabe aqueles pregos bem grandes de ferro? Se a gente pegar esses pregos de ferro, fazer um... Eu sempre esqueço essa palavra. Um solenoide em volta dele, ou seja, eu pegar um fio de cobre, enrolar várias vezes ali em volta dele, e pegar esse fio de cobre e ligar numa pilha, eu vou ter ali um eletroímã. Por quê? Eu vou fazer com que essa corrente que vai passar pelo meu fio ligado na pilha faça com que os meus elétrons ali dentro do prego eles se orientem de uma forma específica, e aí essa orientação dos elétrons vai fazer com que eu tenha o spin ali sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Então eu vou criar um campo magnético ali mostrando isso. Bom, eu não consegui mostrar para vocês, mas se a gente olhar na internet, a gente acha aí vários vídeos, né, que mostram esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu acho algum aqui agora. Ah, tá. Tem até um vídeo do Manual do Mundo mostrando como é que faz esses eletroímãs. Eu vou colocar aqui, que quem quiser pode dar uma olhadinha depois, tá? É bem legal a formação desses eletroímãs. E aí, pessoal, tem 3 formas que a gente pode fazer para fazer com que um corpo, que ele seja ferromagnético, ele seja eletrizado, ok? Que vai ser, primeiro, eu deixar essa barra de ferro em contato com um forte ímã por muito tempo. Então, se eu pegar uma barra de ferro, material ferromagnético, e colocar esse ferro em contato com um ímã muito forte por muito tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou forçar os meus elétrons a terem uma certa orientação, ok? E aí isso faz com que eu consiga gerar um ímã ali naquela barra de ferro, ok? 2, que é eu esfregar um ímã em um pedaço de ferro sempre no meu mesmo sentido várias vezes. Então seria eu pegar uma barra de ferro, pegar um ímã e esfregar nele aqui, ó, diversas vezes. Se eu fazer isso várias vezes, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou forçar com que os meus elétrons ali se alinhem sempre em uma mesma direção, e aí isso vai fazer com que esses elétrons, mesmo depois que eu retire o meu ímã de perto, eles fiquem naquela direção, e aí a gente vai ter a formação de um ímã ali também. E por último, que foi o caso que eu falei para vocês, que é eu enrolar um solenoide em volta dessa barra, que é inclusive o que mostra no vídeo aí, e fazer esse solenoide ser percorrido por uma corrente por um determinado tempo. Ok? Bom, pessoal, isso explica a questão aí do porquê que alguns materiais eles conseguem ser magnetizados, né, como ferro, e outros materiais não conseguem ser magnetizados. E aí, para a gente encerrar mesmo esse capítulo de vez, a gente tem uma classificação para esses materiais, ok? Que é uma classificação quanto à capacidade que esses materiais eles têm, que está relacionado com as características magnéticas do meu material, ok? A capacidade que esse material ele tem ou não de se manter, de gerar um campo magnético em volta dele, de se comportar como um ímã. Então, olha só, a gente tem 3 tipos de materiais, que são os materiais paramagnéticos, os materiais diamagnéticos e os materiais ferromagnéticos. Então, olha só, os materiais paramagnéticos, eles apresentam dipolos elementares muito fracos e, por isso, contribuem muito pouco para o valor do campo magnético. Então, esse daqui são aqueles materiais ali, por exemplo, que a gente viu, que vão ter a última camada de elétrons ali distribuída de forma que a gente tenha o emparelhamento ali do spin deles, ok? E aí, então, como eu vou ter o emparelhamento do spin, eu vou gerar um campo magnético resultante nulo, e aí isso faz com que esse corpo ele não consiga se comportar como um ímã ali, ok?
os materiais diamagnéticos, que são materiais que possuem dipolos elementares fracos. Porém, com uma característica especial, que é o quê? Os dipolos desses materiais, eles se alinham em sentido contrário ao campo externo. Então, se eu crio um campo ali, se eu pego um material, que é um material paramagnético, e faço com que eu tenha um campo magnético forte próximo a esse material paramagnético, o campo magnético dele vai se alinhar, porém vai se alinhar de forma contrária ao campo magnético externo, ok? E aí, esses materiais, eles acabam sendo repelidos pelos meus ímãs. A água é um material paramagnético e isso faz com que a gente consiga fazer alguns experimentos muito legais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá difícil. Eu achei um aqui. Tem um experimento, que eu tenho que procurar ele depois, que eles fazem esse experimento aí da água como material paramagnético e eles conseguem fazer um sapo ficar flutuando dentro de uma região que foi criada, um campo magnético, justamente por causa dessa característica aí, né, de a água ser repelida por esses ímãs. O vídeo que eu vou mandar para vocês é um exemplo que não é da água, é sobre o oxigênio, porque o oxigênio também é um material paramagnético, tá? Então, esse vídeo que eu vou mandar para vocês é do site da USP. Um experimento aí para vocês darem uma olhada depois. E, por último, a gente tem os materiais que são os materiais ferromagnéticos, né? Que eles vão ter uma permeabilidade magnética muito maior do que a do ar, e os dipolos elementares dele vão ser muito fortes. E aí, como ele vai ter aí esses dipolos fortes, eles conseguem ser atraídos por ímãs, ok? E eles conseguem também ser transformados em ímãs. E aí, os materiais que a gente tem aí, ferromagnéticos mais conhecidos, digamos assim, são o ferro, né? O ferro é o básico, assim, níquel, cobalto e algumas outras ligas de ferro, de metais, ok? Bom, e aí com isso sim a gente encerra esse conteúdo aí. E aí eu queria saber, ficou claro para vocês essa questão aí da classificação dos materiais e o porquê alguns materiais conseguem ser atraídos por ímãs e outros não? Bom, pessoal, eu vou fazer chamada, tá certo? Mas a nossa aula não acabou ainda, tá? Eu vou continuar, porque a gente ainda tem aí quase 20 minutos ainda, tá? Mas eu vou fazer chamada de uma vez. Albert? Ana Carolina Lacerda. Ana Carolina, você estava muito sumida das minhas aulas. O que aconteceu? Ana Carolina Ramos. Eu acho que minha caixinha de som está desligada. Está. Ana Carolina Ramos. Não. Arthur.
Brenda. Carolina Costa. Carolina Vitória. Caio. Gabriel. Giovana. O que aconteceu com o pessoal dessa sala hoje? Faltou várias pessoas. Várias pessoas não estão aqui assistindo. Isabela. Júlia. Larissa. Letícia. Luiz. Mayra. Marcela. Matheus. Matheus Carvalho. Matheus Lenhani. Carol, fala com ele para me mandar um print do problema no e-mail da turma, que aí eu dou presença para ele depois, tá? Matheus Lopes, foi o que você falou. Melissa. Rainer. Silvia. Vitor Hugo. E pronto. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre força magnética. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Olha só. Quando eu coloco... Como a gente viu, a gente tem uma interação que ocorre entre uma carga elétrica, ok? E um campo magnético, ok? Já que uma carga elétrica em movimento é capaz de gerar um campo magnético em torno dela, a gente vai ter aí que a gente vai ter uma interação, né? Entre esse campo magnético e a minha carga. Isso acontece por quê, pessoal? A gente viu lá no comecinho do ano que essa carga elétrica, mesmo em repouso, ela vai gerar em torno dela um campo elétrico, ok? E aí a gente viu agora que se eu tenho uma carga elétrica em movimento, ela gera um campo magnético em volta dela. Assim, por isso que quando a gente tem aí uma carga, que a gente vai chamar de uma carga livre, em movimento em volta dela, a gente vai ter um campo magnético que vai sofrer ação de uma força magnética devido a esse campo, ok? Então, sempre que eu tenho uma carga elétrica em movimento, eu vou ter ali um campo magnético sendo gerado por ela, e aí, então isso faz com que, se essa carga ela esteja dentro de uma região que já tenha um campo magnético ali, a gente tenha uma força magnética surgindo e atuando sobre essa carga elétrica, ok? E aí, eu vou precisar agora abrir a apostila de vocês aqui. Só um minuto, porque a gente vai precisar da figurinha que tem na apostila de vocês.
Aqui. 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 Então, olha só, pessoal. Essa figura aí, ela vai mostrar uma carga elétrica, né, positiva, que tá aqui, em um ponto da minha região, ok? E essa carga, ela tá se deslocando com uma certa velocidade V, indicada pela setinha azul aqui, ó, ok? Então, eu tenho uma carga elétrica positiva se movimentando e dentro desse espaço, nessa região onde onde essa carga elétrica está se movimentando, a gente observa um campo magnético, ok? E aí, o que a gente consegue observar? E isso foi observado aí experimentalmente. Que esse ângulo aqui, ó. Calma, pessoal. Ó, a gente tem esse ângulo formado entre o meu campo magnético e a velocidade, ok? Então, olha só, eu tenho uma região com campo magnético e uma carga positiva. Nesse caso, uma carga positiva. A gente vai ver que se eu tiver uma carga negativa, eu vou também ter essa relação aí entre essa geração de uma força magnética, porém ela vai ter sentido contrário ao da carga positiva, ok? Então, ó, essa carga, quando ela se movimenta na região do campo, ela vai sofrer a ação dessa força magnética que vai obrigar ela a fazer uma curva. Isso significa o quê, pessoal? Que quando eu tenho uma carga elétrica se movimentando dentro de um campo magnético, eu vou ter a ação de uma força magnética, e essa força magnética, ela vai funcionar, nesse caso aqui, como uma força centrípeta. E por que ela funciona como uma força centrípeta? Isso foi percebido experimentalmente, ou seja, quando se fez várias experiências, que essa força magnética, ela vai ser sempre perpendicular à minha velocidade, ok? E se eu tenho uma força magnética, que é uma força qualquer, né? Que é perpendicular à velocidade do meu corpo, essa força, ela acaba funcionando ali como uma força centrípeta, ok? Então, essa determinação de que a força magnética, ela sempre surge de forma perpendicular à minha velocidade e ao meu campo magnético, isso foi determinado experimentalmente, ok? E aí, com isso, a gente consegue determinar qual vai ser essa força magnética. Bom, a gente consegue primeiro determinar a direção e o sentido dessa força magnética. E aí, como é que a gente faz isso, pessoal? Ó, eu vou colocar o meu dedão no sentido da minha velocidade, ok? Os outros dedos no sentido do campo magnético. E aí, então, olha só, a palma da minha mão vai apontar na direção da força magnética se essa carga for positiva. E as costas da minha mão vão apontar para a direção da força magnética caso a minha carga seja uma carga negativa, ok? Essa regra aqui que a gente usa para determinar o sentido da força magnética é chamada de regra do tapa, ok? Porque vamos pensar o seguinte: eu tenho um campo magnético aqui que esteja entrando no plano da tela do meu computador, ok? A minha velocidade, eu coloco uma partícula ali dentro com uma velocidade aqui que aponte para cima, ok? Ou seja, no plano aqui apontando para cima. Então, eu vou ter uma partícula que inicialmente vai fazer o quê?
uma linha, vai descrever um movimento retilíneo uniforme aqui. Só que o que acontece? Quando essa partícula entra nessa região de campo magnético, eu vou ter ali a presença, a atuação de uma força magnética atuando sobre essa partícula. E aí, essa força vai desviar o caminho da minha partícula aqui, ó. Se for uma partícula positiva, vai desviar o caminho dela para cá. Então, ela que estava fazendo um movimento circular e tem uma força centrípeta para cá, acaba fazendo uma curva nesse sentido aqui. Ok? Já se a minha partícula for uma partícula negativa, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um desvio para cá. Então, ela faria um movimento circular no sentido contrário. Ok? Então, isso está relacionado aí com o meu campo magnético. Então, a gente determinou aqui direção e sentido da minha força magnética. Agora, se a gente determinou direção e sentido, falta determinar o valor, o módulo desse campo magnético, ok? E aí, ó, desculpa, o módulo dessa força magnética. Então, ó, a regra do tapa. Me mostra direção tá difícil de escrever hoje. E sentido. E o módulo da minha força magnética a gente consegue determinar aqui como sendo F, né, que é a força. Então, força magnética vai ser igual a B, que é o meu campo magnético, né? O valor do meu campo magnético, vezes Qzinho. Esse Qzinho é a carga da minha partícula, ok? V, que é a velocidade com que essa partícula entra no meu campo magnético, vezes o seno de θ. E o que seria esse seno de θ aqui? Vai ser o seno do ângulo formado aqui entre o meu campo magnético e a minha velocidade. Ok? Então, é esse ângulo aqui, ó, θ, que eu tenho formado entre a velocidade e o campo magnético. E aí, para a gente não confundir, a gente tem sempre que pensar que a minha força magnética vai ser perpendicular a essas duas outras forças, esses dois outros vetores ali, ok? E aí, na apostila de vocês lá, tem 5 destaques que são importantes, que é o seguinte. Primeiro, o campo magnético não atua em partículas descarregadas, ok? Ou seja, se eu tiver uma partícula ali, que é uma partícula neutra, que não tenha carga elétrica, eu não vou ter ação de uma força magnética, ok? Já que a minha força magnética, como a gente viu aqui, ó, depende do valor da minha carga aqui ali. 2. O campo magnético não exerce força sobre uma carga em repouso. Então, se a minha carga elétrica estiver em repouso dentro do meu campo magnético, eu também não vou ter ação de uma força magnética, porque aí, nesse caso, a minha partícula, ela não vai estar gerando em torno dela um campo magnético para interagir com o campo externo. O campo magnético não exerce força sobre uma carga que se move paralelamente às linhas de campo. Então, se eu tiver linhas de campo aqui, ó, se o meu campo magnético ele for dessa forma aqui, ó, com essa direção e esse sentido, se eu coloco uma partícula aqui que se move na mesma direção e no mesmo sentido ali, ou seja, de forma paralela, eu não vou ter também presença de uma força elétrica atuando sobre eles, ok? Por quê? Porque aí, nesse caso, o seno do meu θ
aí, se o seno do meu teta, se o seno de teta aqui é 0, eu também não vou ter força magnética. Ok? A velocidade da carga é perpendicular às minhas... Se a velocidade da carga for perpendicular às minhas linhas de campo, ou seja, se a minha partícula entrar aqui, ó, nessa direção, a gente vai ter a minha força magnética máxima. Porque aí o meu seno de teta vai ser igual a 1, ok? Porque aí o meu seno de 90 graus vai ser igual a 1. E aí, então, a gente vai ter força magnética máxima nesse caso, ok? E, pela regra do tapa, como a gente viu, a força magnética ela é sempre perpendicular a esse meu plano alfa ali, que é o plano... formado entre esses meus vetores campo magnético e esse vetor velocidade, ok? Então, essas 5 características, pessoal, são muito importantes. Para que eu tenha força magnética atuando sobre uma partícula, a gente vai ter aí essas 5 características que são importantes, que é a minha partícula estar carregada, a minha partícula ter velocidade quando entra, ela não ser paralela ao meu campo, ok? E ela vai ser máxima quando o ângulo entre o campo e a velocidade for de 90 graus. Bom, pessoal, essa matéria é um pouquinho chata, difícil de explicar de forma assim, sem vocês estarem conseguindo me ver direito, porque essas regras aí do tapa e da mão direita, a gente precisa, é uma coisa bem visual, ok? Mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Na próxima aula, na próxima semana, na segunda-feira, eu vou continuar falando dessa questão aí da força magnética, e aí a gente vai ver alguns casos particulares de força magnética, tá ok? E na quinta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma aula de revisão para avaliação final, ok? Essa parte de força magnética, ela não vai cair ainda nessa avaliação final, tá certo? Porque a gente está vendo ela ainda está entendendo ela, então ela não vai cair na avaliação final, tá? Mas eu vou postar para vocês hoje, eu vou mandar por e-mail o conteúdo, tá? Assim que acabar nossas aulas, as minhas aulas de hoje, eu faço isso, tá certo? Então, pessoal, tchau. Bom final de semana para vocês, tá?